Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar de um assunto um pouco teórico, mas muito importante, tanto na eletrotécnica quanto na eletrônica. A diferença entre watt e volt-ampere. Não só isso, mas o que são essas unidades e onde elas são aplicadas e a conversão de uma para outra, ok? Todo mundo sabe que o watt, por exemplo, é a unidade de medida de potência, né? Potência é o quê? É a energia que realiza trabalho. O watt representa exatamente isso. Quando você tem uma lâmpada incandescente que consome 100 watts, ela converte 100 watts em trabalho. Seja parte desse trabalho em luz ou em calor, ou os dois ao mesmo tempo nesse caso. Ok? Mas ela não tem nenhum outro tipo de componente. É uma carga puramente resistiva. Ela não tem um componente reativo, que a gente chama, que são os componentes indutivos e capacitivos, que podem provocar o consumo de outro tipo de potência, que é a chamada potência reativa. A potência reativa é diferente da potência real ou ativa. A potência ativa, também chamada de potência real, é medida em watts. A potência reativa é medida em volt-ampere reativo. Tá? A diferença é que a potência reativa é aquela que não gera trabalho. Normalmente ela acontece quando há elementos indutivos. Geralmente são cargas indutivas que geram essa potência reativa. Ela não gera trabalho, ela está lá só para poder criar os campos magnéticos, os campos eletromagnéticos que ocorrem, por exemplo, em motores, em transformadores, em elementos indutivos de uma forma geral, e elas geram essa potência que não gera trabalho. Então, a soma vetorial delas vai criar uma terceira potência chamada potência aparente. A potência aparente seria exatamente o que se consome da rede, o total, o somatório das potências real ou ativa e reativa, ok? Essa vai ser a potência aparente, ela é medida em volt-ampere, ok? Olhando para esse triângulo aqui, a gente pode entender um pouco melhor. O S é a potência aparente, fica aqui, na hipotenusa desse triângulo retângulo. O P fica nesse cateto aqui, é a potência real ou ativa. E o Q é a potência reativa. Veja o que acontece. Quando eu tenho, lembrando lá do nosso vídeo de impedância, quando eu tenho elementos indutivos ou capacitivos num determinado circuito elétrico, eu vou ter uma defasagem entre corrente e tensão. Quando eu defaso a corrente da tensão, eu defaso de alguma forma também as potências. Porque se eu tiver, por exemplo, um circuito puramente resistivo, onde eu não tenha capacitâncias e indutâncias, por exemplo, num chuveiro elétrico ou numa lâmpada incandescente, o que vai acontecer é que a minha potência reativa não vai existir, ela vai ser zero ou vai tender para zero, um valor muito pequeno, talvez por algumas indutâncias parasitas, tá? Mas na prática, assim, eu vou ter algo muito próximo a zero, portanto, a minha potência aparente, imagina que esse Q aqui diminui até aqui embaixo, o que vai acontecer com S? Ele vai descer e vai ficar colado com P, vai ter o mesmo tamanho de P, portanto a potência aparente vai ter o mesmo valor da potência ativa, né? Esse é o mundo ideal, tá? E vocês já devem ter ouvido numa expressão que é fator de potência. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay continua com a sua promoção de 10 placas dupla face por apenas $5. O fluxo de envio é esse daqui. Você faz a cotação aqui online, basta clicar aqui, colocar a quantidade de placas, etc. Faz o upload dos desenhos, dos layouts das placas. Essa ordem é revisada pelo time de engenharia deles. Efetua-se o pagamento, tem como fazer o tracking em tempo real da fabricação das placas. As placas são despachadas e você confirma o recebimento. Vale muito a pena pela qualidade e pelo preço. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. A gente vê isso até escrito em algumas lâmpadas, em alguns transformadores, em alguns inversores ou autotransformadores e por aí vai. O fator de potência é justamente a relação que eu tenho entre a potência aparente e a potência ativa. Ele vai dar a diferença de um para o outro. Lembrando que a potência aparente, ó, ela é medida em VA. É aquela que vem no transformador lá, fazer um transformador de 600 VA.
Caramba, quanto dá isso em watts? Por que ele é 600 VA? Porque é a energia, né, a potência efetiva que ele pode entregar, tanto a reativa quanto a ativa, tá? Por isso é a soma vetorial dessas duas aqui, do P e do Q. E essa daqui, ó, é medida em watts. A relação entre elas, se a gente olhar aqui para esse triângulo, vocês vão lembrar da matemática básica. Isso aqui é um triângulo retângulo. Concordam? Na matemática básica, a gente tem na trigonometria básica, as relações dentro do triângulo retângulo indicam que o cosseno deste ângulo aqui, φ, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Portanto, eu posso escrever que o cosseno de φ vai ser igual ao cateto adjacente, que é P, sobre S. Ou seja, a minha potência ativa dividido pela minha potência aparente. Isso vai dar o cosseno de φ, que também é conhecido como FP, fator de potência. O fator de potência, ele varia de 0 a 1. Ok? Assim como o cosseno, né? A gente sabe que o cosseno e o seno, eles variam de 0 a 1. Não existe cosseno maior do que 1, né? Então, o que significa o fator de potência igual a 1? Significa que P é igual a S, ou seja, que a potência real é igual à aparente. Portanto, eu não tenho nenhuma energia reativa, não tenho nenhuma potência reativa, e esse seria o circuito ideal, porque toda a minha potência gerada é entregue em trabalho, em forma de trabalho. Quando eu tenho um fator de potência menor que 1, FP menor que 1, significa que parte da minha potência não é convertida em trabalho, porque eu tenho potência reativa. Tá? Lembrando que os valores ideais de fator de potência, segundo uma norma de 2010, é idealmente acima de 0,92. 0,92% significa que a minha relação entre a potência total e a potência real é de 92%. Eu converto em trabalho 92% e 8% eu não converto em trabalho. Ok? Então, esse valor precisa ser maior. Normalmente, se você tem em ambientes, principalmente ambientes industriais, você tem a utilização de motores de indução, você tem máquinas grandes transformadores, muitos reatores de lâmpadas fluorescentes e por aí vai, você diminui o fator de potência, porque você aumenta o quê? Você aumenta a potência reativa, você vai precisar de mais energia reativa para poder gerar os campos eletromagnéticos. Se eu aumentar aqui, eu vou aumentar o ângulo aqui entre a aparente e a real. Com isso eu vou distanciar aqui um do outro e eu vou ter um fator de potência menor, tá? Um fator de potência menor. Tendo um fator de potência menor é ruim para o sistema elétrico. Isso gera um desperdício grande, com aumento de dissipação de calor e com problemas graves na rede elétrica. Por isso, em algumas situações, é recomendado até pela companhia geradora, né, de eletricidade ou distribuidora, que você utilize métodos de correção de fator de potência, que seria a introdução de capacitores em paralelo com a rede para compensar a parte da reatância indutiva com uma reatância capacitiva e equilibrando. Lembrando que se eu jogo para cá e aqui a minha potência ativa está em cima de reatâncias indutivas, a capacitiva puxaria isso aqui para baixo. Então a diferença de um para o outro aqui daria um valor menor aqui, eu conseguiria baixar esse ângulo aqui. Ok? Se eu baixar esse ângulo, quanto menor o ângulo aqui, maior o fator de potência, o que é interessante para mim, e eu corrijo isso com capacitores, com banco de capacitores. Ok? Bom, pessoal, vamos partir para algum exemplo prático aqui. Primeiro, deixa eu colocar algumas fórmulas bem tranquilas aqui para a gente poder fazer os cálculos. Primeiro, a potência ativa. Potência ativa. Lembrando que a potência ativa é em watts. Tá? Então, alguma relação que a gente tem, P, que é a potência ativa, vai ser igual à potência reativa vezes o fator de potência. Quando eu tenho um fator de potência, às vezes na lâmpada aparece lá 0,97 o fator de potência. Eu posso descobrir qual é a potência aparente dessa lâmpada fazendo o cálculo utilizando essa fórmula. Ok?
No caso da potência reativa, lembrando também que essa potência, eu também posso escrever que a potência seria a tensão vezes a corrente vezes o cosseno de φ. Ok? Essas são fórmulas da potência ativa. Agora, na potência reativa, que é Q, eu posso escrever, olhando para aquele triângulo que eu já mostrei, que seria a potência aparente vezes o seno de φ. Também é outra opção. Ok? A potência reativa aqui. Potência reativa. E a potência aparente, que é aquela total que é consumida, eu posso escrever o seguinte, é basicamente a potência real dividido pelo fator de potência. Ok? Que sai lá de cima, ó, dessa daqui, que é a mesma. Tem outras formas também, a gente pode escrever também que a potência aparente é igual a raiz da potência real ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Isso sai lá do triângulo, né? Isso daqui é Pitágoras. Ok? Só para esclarecer. Bom, vamos ver o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, um motor de indução. Um pequeno motorzinho aqui de indução que tem uma potência de 800 VA. Bom, 800 VA é 800 de potência o quê? Aparente. Tá? Se está em VA, é potência aparente. Dificilmente você vai ver escrito a potência reativa, VAR, que é o VA reativo. Dificilmente você vê esse dado. Aliás, para fazer a medição dessa potência aqui, existe um instrumento, ok? Que se chama varímetro ou varmeter, que é um instrumento específico para medir potência reativa. Normalmente é um instrumento que você coloca alguns indutores e capacitores para fazer defasagem no sinal e depois fazer a diferença, o cálculo da diferença e calibrar ele para mostrar a potência reativa. Normalmente a gente sabe qual é a potência ativa e a potência aparente e a relação entre eles, que é o fator de potência. Então vamos lá. Eu quero saber quantos watts eu vou ter efetivamente, quer dizer, quanto eu consigo utilizar em trabalho, realizar trabalho. Preciso saber a potência em watts. O que eu faço? Se eu tenho a potência aparente, eu posso usar isso aqui, essa fórmula aqui. A potência real nada mais é de que a potência aparente, 800, vezes o fator de potência. Eu tinha visto que o fator de potência dele seria 0,9 FP. Então eu vou multiplicar por 0,9. Ok? Então você pega aqui a calculadora. Tá? Não precisa usar seno, cosseno, nada aqui não. Tá? Você bota 800 e multiplica por 0,9. 720. Então eu vou ter uma potência de 720 watts. Nesse caso. Tá? Tem 0,9 de fator de potência, tem 800 VA, foi o que o fabricante me disse. E eu sei que eu posso gerar 720 watts para poder calcular, ok? Embora ele vá consumir 800 VA da rede. Lembrando, uma coisa muito importante, que em instalações residenciais, as concessionárias fazem a medida da potência ativa apenas. Ela não cobra de você a potência reativa, ok? Ao contrário de indústrias em que isso é mais monitorado de perto, inclusive com cobranças e exigências de que se coloque bancos de capacitores para fazer correção de fator de potência em alguns casos. Tá? Mas em instalações residenciais, como teoricamente a potência reativa não é tão grande, vou mostrar até um exemplo aí, normalmente a potência reativa é um percentual muito baixo da potência total que você consome da rede, ela é desprezada e não é cobrada pela concessionária. Portanto, você só trabalha com corrente ativa. Por isso que o seu medidor de energia elétrica mede em kWh. Tá? Ela mede em watts e faz a medição ao longo do tempo, portanto ele mede o consumo em kWh. Não é em kVA. Se fosse em kVA, a sua conta de luz seria mais cara. Tá? E mais uma coisa, lembrando que às vezes a gente tem aí uns anúncios de uns aparelhos milagrosos para baixar o consumo, e o sujeito faz até alguns testes
bota lá, mede a corrente antes e depois. Ele bota uns capacitorzinhos ali num consumo indutivo e mostra que a corrente baixou com o uso de capacitores. O que você está baixando ali é a corrente da potência reativa. Então, aparentemente, ele mostra para o leigo que ele está fazendo uma economia, porque está diminuindo a corrente com a utilização desse dispositivo na rede. A questão é que isso é indiferente para a medição do teu relógio lá na saída do quadro. Tá? Ele não vai fazer alteração nenhuma lá, porque ele não vai mexer na potência ativa, que é a que gera trabalho. Ele vai mexer na reativa. Botar capacitores em paralelo mexe somente no quê? Aqui, ó, na potência reativa. Ele não mexe na potência ativa. Portanto, para um ambiente residencial e até mesmo comercial, de pequeno porte, ele não vai alterar o teu custo. Tá? Ele não vai realmente fazer nenhum milagre. E aquilo ali, aquele dispositivozinho pequenininho, né, que parece um carregador de celular que você espeta na tomada e faz milagre, aquilo ali não se usa em indústria, em lugar nenhum que tenha realmente uma necessidade de trabalhar a potência reativa com utilização de capacitores. Tá? Então cuidado aí que esses anúncios são enganosos, estão aí pela internet, aí aos montes, né? Eu nunca tive a oportunidade de pegar um aqui, mas o dia que eu tiver um na mão, eu vou fazer um vídeo desbancando a utilização desse negócio, tá? Isso aí é um engodo. Cuidado, pessoal, cuidado. Ok? Então, voltando aqui para o nosso tema, é basicamente isso. O que vocês têm que lembrar é que potência, existem 3 tipos quando a gente trata de corrente alternada. Por que eu falei em corrente alternada? Porque em corrente contínua não há, por exemplo, nenhum tipo de influência de reatâncias indutivas e capacitivas. Portanto, na corrente contínua, a sua potência sempre vai ser real, ativa em watts. Tá? Agora, na corrente alternada, você tem essa influência das indutâncias e capacitâncias, ou seja, das reatâncias, que alteram, defasam a corrente e a tensão e alteram as potências. Você acaba criando potências, as chamadas potências complexas, ok? Potências imaginárias, assim como a gente tem lá no estudo das impedâncias. E essas potências geram, essas defasagens e reatâncias geram a potência reativa. Com a potência reativa e a real, eu tenho um total que é a potência aparente, que é medida em volt-ampere, e você enxerga o volt-ampere em todo lugar. Para converter de volt-ampere para o watt, basta você multiplicar a potência aparente pelo fator de potência quando você tem. Quando você não tem e tem as duas potências, você pode jogar aqui também e descobrir qual é o fator de potência. Ok? Lembrando que o fator de potência nada mais é que o cosseno do ângulo entre a potência aparente e a potência real. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Eu tive que entrar um pouquinho de matemática aqui, mas não fomos muito longe também, né? Tem como evoluir mais aqui, fazer mais cálculos, mas a ideia é apresentar as 3 potências que são conhecidas, as unidades que se utilizam em cada uma, como converter de uma para outra, como elas são medidas em geral, né? O watt é com wattímetro e a potência reativa com varímetro, e a potência aparente é a soma vetorial das duas. Ok? E a questão do fator de potência, que é importante a gente ficar atento. Ok, pessoal? Se gostaram desse vídeo aí, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. Muito importante se inscrever no canal, não se esqueçam disso. Dá uma força aqui para o canal, assistir os vídeos e não se inscrever, a gente acaba com o canal ficando pequeno. Então, por favor, se assistam o vídeo e gostam do vídeo, não deixem de se inscrever. Ok? E até o próximo vídeo, um grande abraço.